Apocalipse, a grande revelação, episódio 35. Depois da destruição da grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações da terra, que são as religiões junto com as culturas dos povos, uma é prostituta e a outra é meretriz, isso tudo no sentido espiritual e não carnal, porque elas não são fiéis aos mandamentos de Deus e aos ensinos de Jesus Cristo, que são os evangelhos. Logo após a destruição dela, o apóstolo João nos diz que houve uma grande voz no céu de uma multidão que dizia: Aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua fornicação, ensinos maléficos e ensinos errados, e da mão dela Deus vingou o sangue dos seus servos. Aleluia, porque a fumaça e a marca da destruição dela sobe para todo sempre, e fica registrado que realmente ela foi destruída. Irmãos, quem são estes que se alegram nos céus com a destruição de Babilônia? Vamos voltar um pouco no tempo, porque aqui já estamos no finalzinho da grande tribulação. Só falta agora a guerra com o anticristo no Armagedon e Jesus implantar o seu trono na terra para julgar as nações e depois governar. Bem, vamos ao início da grande tribulação que nós já vimos. Vou apenas reprisar ou revisar, observando com cuidado o que acontece nos céus enquanto na terra inicia a grande tribulação. É muito importante entender isso, irmãos. Precisamos nos concentrar agora e através dos olhos de João vamos ver o que acontece na terra e ao mesmo tempo o que acontece nos céus depois do arrebatamento da igreja, ok? Bem, primeiro é o toque da última trombeta. Essa última trombeta, irmãos, não é a trombeta do Apocalipse, não. O sentido aqui está mais para clarim. Essa última trombeta está indicando o começo do retorno de Jesus Cristo à Terra, nas suas duas fases, as duas maneiras. Isso temos que primeiro colocar em nossas cabeças para poder entender a volta de Jesus Cristo a este mundo. Será em duas, mas é uma volta só. Ou seja, segunda volta. Na primeira fase, Jesus Cristo vem somente até as nuvens e não chega aqui na terra. O Espírito Santo leva a igreja para se encontrar com ele nas nuvens e ele leva a igreja até o céu dos céus para apresentá-las a Deus. Isso se chama arrebatamento, o rapto da igreja. E na outra fase, depois de 7 anos, Jesus Cristo retorna de novo. Dessa vez, vem até a terra e toca no Monte das Oliveiras para salvar o povo de Israel do anticristo. Ele volta com a igreja, os anjos e grande poder e glória, mas é uma volta só, com um período de 7 anos no meio, porque nesses 7 anos, enquanto acontece a grande tribulação na terra, nos céus acontecem as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo com a igreja e o julgamento dos santos da igreja, não para condenação, mas para receber recompensas pelo trabalho desenvolvido na terra. Portanto, será a segunda volta de Jesus Cristo em duas fases. Primeira fase, conforme o apóstolo Paulo falou, dizendo: porque o Senhor Jesus Cristo descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram antes de nós, mas tinham aceitado Jesus Cristo como Salvador, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que aceitamos Jesus Cristo, estivermos vivos na hora do arrebatamento da igreja, seremos transformados e subiremos junto com aqueles que foram ressuscitados a encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Como todos observamos, temos a expressão alarido, a expressão voz do arcanjo e a expressão trombeta de Deus. O alarido, irmãos, aqui, segundo o dicionário Aurélio, pode ser interpretado como ruído de vozes. Essa comunicação é para a igreja do Senhor Jesus Cristo, indicando que o arrebatamento virá primeiro. E essa é a primeira fase da segunda vinda. Depois, a voz do arcanjo. Voz do arcanjo, que é uma hierarquia de anjos, sempre foi a comunicação de Deus com a nação de Israel. É para Israel, povo da promessa, povo da aliança. Deus sempre se comunicou com Israel através de anjos. Este é o segundo acontecimento. Jesus Cristo virá com a igreja sobre o Monte das Oliveiras e salvará Israel do anticristo. Essa é a segunda e última fase da segunda vinda de Jesus Cristo a este mundo. Isso iremos ver logo mais. E por último, temos a trombeta de Deus. Essa é para as nações da terra. Esse é o terceiro acontecimento. Jesus Cristo salvará Israel, destruirá os exércitos do anticristo, jogará o anticristo e a besta no lago de fogo, prenderá Satanás por 1000 anos, implantará o trono para o julgamento das nações da terra, naquele momento, para poder iniciar o milênio, que é o reino de 1000 anos sobre o planeta Terra. Ele precisa julgar as nações primeiro. Só começa o milênio depois que cada nação receber seu julgamento. Então, é dessa maneira e nessa ordem
que Jesus Cristo tratará com esses três grupos. Vamos ao primeiro grupo, alarido, ou, em outras palavras, arrebatamento. Segundo o apóstolo Paulo, acontecerá dessa forma, no momento, no piscar de olhos, antes da última trombeta, ou antes do clarim, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, que naquele momento estamos vivos, seremos transformados a encontrar o Senhor. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 52. Então, o próximo evento que irá acontecer é o arrebatamento da igreja. Jesus Cristo mandou todos ficarem vigiando, ou seja, vigiar aqui é fazer as coisas em suas vidas de maneira que ele ensinou. Não vale costume de igreja, doutrina de denominação, a não ser que esteja de acordo com o ensino de Jesus Cristo. Ele disse que virá como se fosse um ladrão, ou seja, um ladrão não avisa quando vai roubar, ele vai exatamente na hora que você não espera. Em outras palavras, quando você está dormindo, despercebido. Mesmo assim será o arrebatamento, ninguém estará esperando a não ser aqueles que vivem os ensinos de Jesus Cristo. Quando Deus der a ordem, Jesus Cristo, ele fará a primeira fase, virá até as nuvens do céu e de lá chamará a igreja. O Espírito Santo que está na terra primeiro ressuscitará todos os que morreram, desde Adão até Jesus Cristo, com a fé no Messias que salvaria dos seus pecados. E ressuscita também todos que morreram de Jesus Cristo até o momento do arrebatamento, e que aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Todos estes já ressuscitados, não com seus corpos antigos, mas com corpos transformados, iguais aos de Jesus Cristo, quando ele subiu aos céus após ressuscitar. Corpos incorruptíveis, como diz Paulo, corpos perfeitos, espirituais, sem pecados, gloriosos. Depois nós, os que estamos vivos no momento do arrebatamento e aceitamos Jesus Cristo como Salvador, teremos nossos corpos transformados também, igual ao corpo de Jesus Cristo, sem pecados. Por que isso? Porque esses corpos que temos agora são pecadores e podres, não podem entrar no céu, que tudo é santo, perfeito. Por isso todos nós temos que ter nossos corpos transformados, perfeitos e espirituais, para poder entrar no céu com Jesus Cristo. Então naquela hora aqueles que foram ressuscitados sairão debaixo da terra, e quando se encontrarem conosco aqui nessa esfera, teremos nossos corpos também transformados, iguais aos deles e de Jesus Cristo. E iremos todos juntos até as nuvens do céu, levados pelo Espírito Santo, para nos encontrar com Jesus Cristo nos ares. Ou seja, eles ressuscitam primeiro, mas sobem junto com a gente. Não pode ir um na frente do outro. Todos sobem iguais para se encontrar com Jesus Cristo. Somente aqueles que subirem vão ver Jesus Cristo nas nuvens. O Espírito Santo levará a igreja da terra e deixará de agir com a influência que ele age hoje, convencendo os homens do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo Paulo nos diz assim: irmãos, ninguém engane vocês de qualquer jeito, dizendo que o arrebatamento será logo, e ninguém perceberá nada. Essas coisas, irmãos, não acontecerão sem que antes, pelo menos, vocês percebam uma coisa muito importante, que é a apostasia. Ou seja, apostasia é desvio da fé verdadeira. Até mesmo aquilo que a gente pensa que está com Deus não estará com ele, porque a fé só vale se estiver na risca dos ensinos de Jesus Cristo. Não importa quão bonita, poderosa e dedicada esteja a organização religiosa, a religião, a denominação ou grupo de pessoas de fé, se não estiver se examinando e se consertando pelos ensinos de Jesus Cristo deixou, é tudo apostasia, que é abandono da fé. E isso, irmãos, é o que mais acontece nos dias de hoje, abandono da fé verdadeira. Então será tirada a igreja da terra e o Espírito Santo levará até Cristo nas nuvens. O Espírito Santo da terra era a única coisa que impediu o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe contra tudo que é Deus, de aparecer no cenário mundial e se tornar o líder do mundo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 até o 11. Paulo diz que Deus enviará o espírito do erro para que as nações da terra e a nação de Israel aceitem o anticristo como Messias e Salvador, no lugar de Jesus Cristo, porque sempre tiveram desejo pelo pecado e nunca quiseram Jesus Cristo como Salvador, porque ele, o anticristo, como estadista político inteligente, com sinais de maravilhas, resolve o problema do sumiço de centenas de milhares de pessoas que se ocasionou por causa do arrebatamento, ao mesmo tempo da terra. Ele dirá: quem sabe foi abduzidos por extraterrestre, ele controla a economia mundial, inicia uma aparente paz no mundo,
Isso chama-se início da grande tribulação na terra, que durará 7 anos até Jesus Cristo fazer a segunda fase da sua segunda volta a esse mundo. Bem, Jesus Cristo recebe sua igreja nas nuvens. Sua igreja são todos que aceitaram a ele e obedeceram a ele. Jesus Cristo leva até a sala do banquete, onde se dará recompensa para todos aqueles que foram fiéis a Jesus Cristo. Depois Jesus Cristo apresentará a sua igreja a Deus o Pai. Depois as bodas do Cordeiro, o casamento da igreja de Jesus Cristo, que durará 7 anos de comemoração de núpcias nos céus. Exatamente o período da grande tribulação na terra. Depois Jesus Cristo retornará à terra com sua esposa, que é a igreja, para salvar Israel. Veremos a continuação amanhã. Apocalipse capítulo 19, versículo 1 até o 5. Que Deus nos abençoe.